E aí, pessoal? Agora a gente vai ver um negócio muito bonito. Eu confesso que é a primeira vez que eu vi isso, eu até chorei. Reparem só. Olhem para esse triângulo ABC. Olhem para esse triângulo ABC. Ele tem um ângulo de 90. Sim, ele tem um ângulo de 90. Mas agora concentre seus olhos nesse triângulo aqui. Esse triângulo pequenininho também tem um ângulo de 90. Então o grandão tem um ângulo de 90, mas o pequenininho também tem. E este ângulo aqui, esse ângulo B, ele está tanto no grandão quanto no pequenininho. Então pensem, dois ângulos do triângulo grandão têm as mesmas medidas que dois ângulos daquele triângulo pequenininho aqui. Isso significa que pelo caso AA, eles são semelhantes. E se eles são semelhantes, os seus lados são proporcionais. Veja que romântico, que lindo isso. Então, pessoal, nós podemos escrever que triângulo ABC, que é o grandão, ele é semelhante ao triângulo H. Reparem a ordem que eu pus. A é o ângulo de 90 do grandão. H é o ângulo de 90 do pequenininho. B é o ângulo B do grandão, mas é o mesmo do pequenininho. Então, logo, o terceiro que sobrou do pequenininho, esse aqui, só pode ter a mesma medida que esse do grandão. Então, os seus lados são proporcionais. Então, o lado AB, ele é proporcional ao HB do pequenininho. O lado BC é proporcional ao BA, ao AB do pequenininho, e o lado AC ao lado HA ou AH. Substituindo as letrinhas pelos códigos que o prof pôs aqui, você vai ver que AB, vejam, AB é Czinho. E quem é HB? É minho. Quem é BC? BC é Azinho. Quem é AB? AB é Czinho. Quem é AC? AC é Bzinho. Quem é AH? AH é Hzinho. Se você tampar aqui, porque essas três frações são equivalentes, são iguais, e tampar aqui e multiplicar aqui em cruz, você descobre que C ao quadrado, CVC, é igual a A vezes M. Essa é uma das relações métricas nos triângulos retângulos. Agora, se você tampar aqui, ó, tampa aqui, e olha para essas duas. BVC, multiplica em cruz, BVC é igual a A vezes H. B vezes C é igual a A vezes H. Essa é a segunda relação métrica. Aqui dá para ver duas, certo? Mas espera aí, professor. Será que tem mais? Será que vai ter mais? Sim, vai ter mais. Muito bem. Agora, professor, e se a gente pegar essa com essa aqui? Bom, essa eu já fiz, ó. A vezes H é igual a B vezes C. Se eu pegar a primeira com a última, C vezes H é igual a BM. É também uma relação, mas não é uma relação assim que a gente diria que é tão importante, certo? Agora, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Olhem para esse triângulo que eu risquei aqui. Ele é semelhante a esse aqui também. Por quê? Esse cara é de 90 graus. Esse também. Esse ângulo aqui, ó, ele tem a mesma medida que esse. Logo, pelo caso AA, dois ângulos desse cara aqui, ó, esse ângulo e esse, tem as mesmas medidas que dois ângulos desse aqui. Portanto, o terceiro que sobrou daqui, ó, só pode ter a mesma medida que o terceiro ali. Então, olhem para aqui, ó. Triângulo HBA, HBA, é semelhante ao HCA, nessa ordem. Então, a gente pode colocar também, assim, ó, HB é proporcional a quem no outro? Ao HA. BA ou AB é proporcional a quem no outro?
Está o AC. Que mais? E o HA? E o HA? HA é proporcional ao HC do outro. Substituindo as letrinhas, o que nós vamos ter? Nós vamos ter que HB é M, HA, Hzinho, AB, Czinho, AC, Bzinho, que mais? HA, de novo, Hzinho e HC, Ninho. Ó, beleza. Se você, agora eu vou passar para lá, desaparecer momentaneamente. Se você tampar aqui, multiplica em cruz, vai ficar H ao quadrado é igual a M vezes N. M vezes N. Certo? E se você tampar aqui, aparece uma relação também que não é muito conhecida aqui para nós. Reparem, pessoal, que eu já consegui obter 3 relações. Da onde que apareceu essa daqui que eu estou grifando? Apareceu daqui, ó. Esquece essa daqui, ó. Multiplica em cruz. H vezes H dá H ao quadrado. Então, H ao quadrado é igual a M vezes N. Muito bem. Reparem, eu não vou fazer, certo? Porque é totalmente análogo, né? Quer dizer, o procedimento é o mesmo. Se eu pegar o triângulo grandão e fizer semelhante com esse aqui, eu vou descobrir essa relação aqui, ó, igualzinha a essa. Dá uma olhada nessa daqui, ó. C quadrado não é igual a hipotenusa vezes a projeção dele? Então, se a gente fizer a semelhança desse grandão com esse pequenininho, a gente vai obter a mesma coisa com esse cateto. O que esse cateto ao quadrado vai ser? Ele ao quadrado vai ser a sombra dele, né? A projeção dele, vezes a hipotenusa, igualzinho esse aqui. Então, essa relação, ela vai aparecer também de forma análoga a essa. Olha só, repetindo, C quadrado é hipotenusa vezes a sua sombra. Olha lá, sombra disso aqui. Então, aqui é a mesma coisa também. B quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua sombra. Reparem que essa eu não estou fazendo, na verdade era para fazer o quê? A semelhança desse triângulo com esse que eu não fiz, e aí surgiria essa. Reparem que apareceram 1, 2, 3, 4 relações. Está faltando uma, que é a mais conhecida do povo, e que ela não aparece aqui diretamente. Essa quinta relação é chamada, em homenagem a Pitágoras, ao Teorema de Pitágoras. Mas não se iluda, não foi o Pitágoras que descobriu isso. Ele fez uma das demonstrações dessa relação. O Teorema de Pitágoras já era conhecido, pelo menos, segundo os historiadores, há quase 1000 anos antes do Pitágoras existir, certo? Então, no terceiro e último vídeo, eu vou mostrar para vocês a relação de Pitágoras, uma das demonstrações, ou duas, talvez, se der tempo, e a gente volta depois com alguns exemplos e alguns exercícios. Ok? Falou? Não percam!